Salve, salve, pessoal! Muito bem-vindos ao canal Esporte na Band aqui no YouTube. Este é o Band Placar com o oferecimento BandBet e a gente começa agora um especial sobre a Copa Sul-Americana, entrando na fase derradeira da etapa de grupos da competição. Lembrando que só o primeiro colocado de cada chave avança diretamente à fase de oitavas de final. Os segundos colocados entram num play-off contra um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores da América. Então, o bicho pega. Então, evidentemente que todo mundo quer a classificação já para as oitavas de final. E as equipes brasileiras não necessariamente estão vivendo um grande momento da competição. É o caso do Vasco da Gama, que vem de uma derrota humilhante na Venezuela para o Puerto Cabello, por 4-1, a maior derrota da história do futebol brasileiro para uma equipe venezuelana. E o técnico Fernando Diniz estreia hoje no comando da equipe carioca e não deve fazer muitas mudanças no time, não. O zagueiro Lucas Freitas está machucado, assim como o Payet. Então, ele deve colocar na quarta zaga o Luiz Gustavo. Então, a gente imagina um Vasco da Gama com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor, Lucas Freitas e, pelo lado esquerdo, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, de repente, num sistema mais ofensivo, Felipe Coutinho, Ryan, o artilheiro Verratti como o grande fazedor de gols da equipe vascaína e, pelo lado esquerdo, o ótimo português Nuno Moreira. O Vasco da Gama está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, o Fernando Diniz, que ganhou a Libertadores em 2023 pelo Fluminense, vai ter muito trabalho à frente desta equipe. O Lanús, por outro lado, joga em casa em La Fortaleza, tem 3 pontos a mais do que o Vasco na classificação da chave e, se ganhar do Vasco, praticamente assegura o primeiro lugar do grupo, como eu disse, se classificando de forma direta às oitavas de final. E aí a gente fala sobre um time com muita experiência, um time que revela muitos jogadores. Ultimamente, Pedro de la Vega, que está nos Estados Unidos, Flaco Lopes, jogador do Palmeiras, mas essa versão do Lanús é mais experiente, né? E tem alguns jogadores, por exemplo, como o Esquerdos, que foi do Boca Juniors, zagueiro que tem muita experiência em disputa de competições sul-americanas. Pelo lado direito, no meio de campo, o Sálvio aparece. Sálvio, que foi lateral direito titular da seleção da Argentina na Copa do Mundo da Rússia em 2018. Jogou no Benfica, inclusive, mas hoje em dia, pela experiência, pela idade, ele não consegue mais jogar como lateral. Aquele jogador que faz o papel de ir e voltar o tempo todo. Então, o Sálvio é escalado um pouco mais adiante, sem tanta obrigação de defender o corredor direito da equipe argentina. E o centroavante é Walter Bol, jogador que atuou, inclusive, pelo Defensa e Justiça, é um ótimo centroavante, é matador, então prevejo dificuldades ao Vasco da Gama nessa partida em La Fortaleza, em Buenos Aires. Lembrando que a grande jogada do Vasco vai justamente pelos lados do campo, com Paulo Henrique pelo lado direito, um lateral que apoia bastante, assim como o Piton, ex-jogador do Corinthians, que pelo lado esquerdo faz o mesmo trabalho. E todos os caminhos levam ao Verratti, o melhor cabeceador em atividade no futebol brasileiro, inclusive marca o gol do Vasco da Gama na derrota por 2-1 para o Vitória no Barradão, derrota de virada. No último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco conseguiu a proeza de tomar a virada de um time que tinha um jogador a menos. Eu vou colocar na tela para você as melhores oportunidades do mercado para a Copa Sul-Americana. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e aí a mágica acontece, você acessa a capa do site bandbet.bet.br. E aqui você clique no botão Copa Sul-Americana. Tem uma série de jogos para você fazer a sua fezinha por aqui. Eu vou escolher, evidentemente, Lanús contra Vasco da Gama, partida que começa às 9h30 da noite, no horário de Brasília. Partida essa disputada em La Fortaleza, como eu disse, em Buenos Aires. E aqui é o seguinte, eu vou criar uma aposta, vou ensinar para você como se faz isso, né? Para a gente falar. A gente falou muito sobre o desempenho das equipes, as formações táticas dos dois times, e baseado nisso, a gente vai criar uma aposta aqui com mais de um item para você.
Eu vou no Lanús, acho que o Lanús é favorito, vive o melhor momento do que o Vasco da Gama, com um total de gols, mais de 2,5 gols na partida, pagando 2,35 para essa possibilidade. E eu posso colocar aqui, vamos pensar, o intervalo, o resultado final do intervalo, ou seja, no primeiro tempo, quem estará ganhando o jogo, eu vou no Lanús também. Então você tem uma combinada que eu criei para você, estou mostrando como você cria a sua combinada para fazer a sua fezinha. É claro que vale fazer uma fezinha nesse grande jogo de bola entre Lanús e Vasco da Gama. São infinitas possibilidades na BandBet. A gente segue falando sobre Copa Sul-Americana, agora com o jogo do Grêmio, que pode assumir a liderança da chave num confronto direto com o time argentino do Godoy Cruz, que não é nada demais. Mas o Grêmio também não vive um grande momento. Vem de um empate no Campeonato Brasileiro, diante do Red Bull Bragantino, no último final de semana, com um gol do Amuzu, jogador, inclusive, que deve ser titular na partida de logo mais contra a equipe argentina. Quando a gente fala do Grêmio, a gente fala de dois grandes jogadores, o time treinado pelo Mano Menezes, os tem o lateral direito, o Igor Serrote, que é jovem, é bom jogador, e o Kiki Oliveira, o Christian Oliveira, jogador uruguaio que estava nos Estados Unidos, que atua tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, é o melhor jogador para mim do Grêmio nesta temporada. O Mano Menezes vai ter uma baixa importante, o paraguaio Vilhaçante está fora da partida, assim como o Marlon, que já atuou pelo Cruzeiro na Copa Sul-Americana. O Lucas Esteves deve ser o lateral esquerdo, titular da equipe tricolor na partida de hoje à noite. O centroavante será o Bright White e existe uma possibilidade de o Mano Menezes escalar o Monsalve e o Cristaldo no meio de campo um pouco mais avançados, o que facilitaria a vida do centroavante. Então a gente pode pensar no sistema ofensivo bem agressivo do Grêmio, com o Bright White centralizado, o Kiki Oliveira jogando em uma das pontas, e aí o Monsalve e o Cristaldo fazendo as vezes de armadores, jogando mais perto do centroavante dinamarquês. Mais uma vez eu vou colocar na tela para você as melhores oportunidades do mercado. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e aí a mágica acontece, você acessa a capa do site bandbet.bet.br. Eu estava aqui na página do Vasco da Gama e eu vou aqui criar uma aposta para o jogo entre Grêmio e Godoy Cruz. Você clique no botão Copa Sul-Americana, primeiro jogo que aparece é o Potosí contra o Boston River do Uruguai, e a segunda partida, que começa às 7 horas da noite na Arena do Grêmio, é justamente o jogo entre o Tricolor e o Godoy Cruz. Aí eu clico sobre o jogo e vou criar a minha aposta também. Você tem aqui o retrospecto para te auxiliar das duas equipes nas últimas 4 partidas. Eu crio minha aposta e aí eu vou colocar o Grêmio ganhando o jogo, porque o Grêmio precisa da vitória, lembra, para assumir a liderança do grupo na Copa Sul-Americana. Mais de 2,5 gols na partida, acho um belo palpite. E aí, o Grêmio marcando mais de 1,5 gols no jogo. Com o Martin Bright White indo muito ao ataque. Lembra que eu falei para você de uma equipe muito ofensiva para essa partida? Então, eu acredito no Grêmio marcando mais de 1,5 gols neste jogo. É o que eu sempre falo aqui, pessoal. Jogue com responsabilidade. É para maiores de 18 anos. Até mais.